tarde. Boa tarde a... Seria o último dia de live dessa série, mas eu vou ainda fazer na próxima semana, porque nós decidimos mudar a data. Então, o grupo de estudos na visão sistêmica, com análise sistêmica, acontecerá a partir do dia 19, na segunda-feira, dia 19. Então, esses dias ainda serão de debates, de conversas, de textos. Se você não me segue ainda lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram, clica na minha bio e aí você vai conseguir maneiras mais fáceis e próximas de poder estar fazendo parte desse grupo do WhatsApp, que é um grupo muito interessante, em que nós debatemos assuntos dentro da visão sistêmica. Seja muito bem-vinda, Mara, boa tarde, Caetano, Fernanda Pastor, muito bem-vinda, boa tarde também para você. Digam-me como é que está a imagem, como é que está o som. Eu preciso marcar o tempo, deixa eu ver se eu consigo hoje. De novo, eu estou sem conseguir. Quando eu clico no onde é o lugar agora deu. Deise Alvarenga, Solange Lemos, muito bem-vindas também, todos vocês, todas vocês. E então hoje nós estaremos... Boa tarde, Deise. Hoje nós estamos dando continuidade à série de lives, né, sobre, fomentando, na verdade, para o próximo grupo de estudos, que agora é sobre educação de filhos e filhas na visão sistêmica. Serão 8 encontros, uma vez por semana, pela plataforma do Meet, falando sobre esse assunto, debatendo e também com exercícios sistêmicos ao final. Está bem interessante. Paralelo a isso, a terceira turma do Para que o Amor Dê Certo, Bert Hellinger, também acontecerá a partir desse mês de setembro, talvez. Eu não tenho certeza. A Mara depois me ajuda para confirmar se ela vai acontecer no mês de setembro. Enfim, o Instagram já conseguiu chamar bastante pessoas, então vamos dar início a essa série de lives que começou na terça-feira. Então, de terça-feira para cá, é uma série falando sobre essa questão, né, dos filhos e das filhas, dos netos, das netas, como é que nós podemos ajudar nesta educação na visão sistêmica, que é uma visão diferenciada. É certo que é uma visão diferenciada, tá? Grata, Mara. Mara está aqui dizendo que a imagem e o áudio estão ótimos. Então, maravilha. O meu estúdio está bom. Bem, eu vou ficar olhando aqui para trás, que é onde eu coloquei as minhas anotações, né? Então, mas antes eu quero começar dizendo assim, que se você não me segue no YouTube, faz esse favor. As lives vão para lá também. E compartilhar do YouTube é mais fácil do que compartilhar do Instagram, né? Pra gente compartilhar do Instagram, a pessoa tem que ter conta no Instagram. E também na minha bio você consegue entrar, ou no grupo do WhatsApp, ou do YouTube, e também do Telegram. Bom, e eu quero também dizer assim, que aquele verso que eu coloquei na chamada para hoje, né? Mamãe, não me fale mal do papai. Papai, não fale mal da minha mãe. Não destruam a imagem sagrada que eu tenho de vocês. Tudo isso me dói, tudo isso me fere. Isso seriam as palavras de uma criança, né? Uma criança que conseguisse ter essa maturidade para falar desta forma. Então, por que eu fiz essa chamada com esse texto? É uma pena que uma pessoa falou comigo direto no WhatsApp e tem problemas com as filhas dele, e eu pedi que ele viesse para a live, mas ele não chegou ainda. Ok. Tá tudo certo, né, Mara? A gente sempre fala isso. Então, na visão sistêmica de tudo isso, primeiro a gente tem que pensar assim, ó, tudo tem que começar o tratamento da raiz, né? Da raiz da árvore. Não dá para começar o tratamento pela copa da árvore.
Nós precisamos começar o tratamento das raízes da árvore. O que seriam as raízes da árvore dentro da nossa árvore genealógica? Seriam, então, as raízes seriam quem? A nossa família de origem. O papai, a mamãe, vovô, a vovó, bisavô, bisavó, dos dois lados, tanto materno quanto paterno. Então, essa raiz, ela precisa ser tratada. Quando a gente vai tratar de uma planta ou de uma árvore, nós precisamos primeiro cuidar da raiz, para poder que a árvore frutifique, para que ela fique bem e para que ela fique saudável. Não é mesmo? Dá boa tarde aqui para Marga. Muito bem-vinda, Marga. Estou muito feliz que você segue o canal agora. Então, continuando, fazendo uma analogia com isso, né? Como é que eu vou conseguir tratar do meu filho ou da minha filha que está sofrendo com a minha separação se eu não cuidar da raiz disso? Qual é a raiz do meu filho ou da minha filha? Somos eu e o pai dela, né? Ou dele. Somos nós. Então, o casal precisa se tratar. O casal precisa, assim, é quase que uma regra. O casal precisa se tratar para poder reverberar lá na criança. Lá no grupo de estudos que a gente faz, eu falo muito sobre isso, né? No PAC, para que o amor dê certo. É necessário que o casal possa aceitar e enxergar e honrar a família do seu parceiro ou da sua parceira. É importante que o casal consiga olhar para isso, honrando, né? Renata está aqui agora. Boa tarde, Renata, bem-vinda. Renata é uma das integrantes do grupo do PAC. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre honrar. Como é que eu vou conseguir, deixa eu pegar aqui um bonequinho, como é que eu vou conseguir amar meu filho ou minha filha se eu não consigo honrar a família do pai ou da mãe dele ou dela? Então, isso são coisas importantes. Olha quem veio, o bonequinho com a gravata. Isso são coisas importantes na nossa relação de casal para que nossos... Deixa eu pegar um outro aqui, porque essa gravatinha ficou parecendo o pai, né? Vamos dizer que esse aqui seja o filho ou a filha. Meus bonequinhos de madeira, que sou eu quem faço, viu? Como é que esse filho ou filha vai conseguir lidar bem com a separação do pai e da mãe se eu não entrego para ela, para a minha criança ou para o meu jovem adolescente, se eu não entrego, se eu não a coloco ou o coloco na esfera do pai ou na esfera da mãe? E o que é colocar na esfera do pai ou na esfera da mãe? É eu conseguir honrar esse pai e essa mãe, esses avós, né? A minha sogra, o meu sogro, é eu conseguir honrar aceitando como eles são, aceitando o destino que cada um deles teve. Isso quer dizer que eu vou aceitar, quer dizer que eu concorde? Não, não quer dizer que eu concordo, mas quer dizer que eu aceito o destino como ele é. E eu, hoje, adulta, eu posso fazer melhor do que a minha criança faria, né? Seja bem-vinda, Josi, da Estética, né? Josi 27. Tem uma outra coisa aqui que eu anotei também, que é em relação à alienação parental. Como isso é grave, não é? Isso é grave quando existe alienação parental, que pode ser tanto através do pai como através da mãe. O casal se separa, mas eles não deixam de ser pai e mãe, certo? O casal separou, mas o pai e a mãe vai ser para sempre. Não tem como desfazer isso. Isso não existe. Por isso que na sistêmica a gente fala que não existe ex-marido. Existe o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido, o quarto marido. De acordo com Vinícius, seguindo exemplos de Vinícius de Moraes, né, a 10ª esposa, ou a 9ª esposa, não lembro. Não existe ex, por quê? Porque entrou no vínculo, formou vínculo, então entrou no sistema. Os filhos, eu vou tentar aqui alcançar um bonequinho menor. Achei. Ó. Os filhos do casal, a criança do casal, vai ser eternamente filho desse pai e dessa mãe, não é? Então, se é assim que acontece,
Por que que eu vou ficar falando mal do pai ou falando mal da mãe? E aí esse pai ou essa mãe, quando se separam, se o filho ou a filha ficou com o pai, a mãe desaparece, vai embora e nunca mais dá notícia. É mais comum com os homens, né? Mas muitas mulheres também fazem isso. Isso é uma alienação parental. Ou então vive no mesmo país e nunca mais vai visitar, e não dá notícia, e não dá assistência nenhuma, nem material, nem emocional. Então isso afeta muito, muito, muito os nossos filhos. Afeta muito as nossas filhas. Continuando aqui, que o prejuízo da alienação parental, ele é muito concreto, é muito concreto. Ele vai doer no corpo dessa criança. Ele vai doer na alma dessa criança, essa alienação parental. E essa criança vai se tornar jovem. E esse jovem vai se tornar adulto. E aí essa pessoa, né, que infelizmente não veio para a live, que sofre isso... Ah, não, Carla, agora elas já são adultas, o que eu posso fazer? Pode fazer sim. Como é que é a visão sistêmica? Como é que sistemicamente nós vamos poder ajudar a esses filhos ou filhas a conseguirem desfazer esse nó, esse emaranhado de dor que ficou no sistema dele ou dela? De que maneira a sistêmica vai ajudar? Quando é o caso desse exemplo, né, dessa pessoa que não veio para a live, ele tem 2 filhas do primeiro casamento e as 2 filhas são jovens adultas, estão magoadas com ele e nunca mais falaram com esse pai. Ele, enquanto o adulto da relação, né, o pai, e ele veio primeiro ele e a mãe dessas jovens, o que ele pode fazer? E uma dica para você que está aqui ouvindo: faz uma constelação familiar. Na constelação familiar, a gente consegue com que no plano energético isso se reverbere. Conseguir na constelação familiar olhar nos olhos da filha ou das filhas, que é o caso dele, desse exemplo, e poder dizer: eu sinto muito que tenha sido assim, mas eu sou o pai de vocês e eu tenho amor por vocês. Isso reverbera no campo energético. Nós temos um exemplo no nosso grupo de WhatsApp do Libélula Constelação, que se você ainda não faz parte, eu convido você a clicar na minha bio e entrar nesse grupo. É um grupo em que nós só tratamos de assuntos voltados para a sistêmica. Então tem uma integrante lá no grupo que ela fez constelação familiar comigo uma vez, depois ela fez a terapia sistêmica, que são 3 encontros. Ela postou lá no grupo, ela, filha, com pai e mãe separados aqui no Brasil, ela mora no Canadá. E ela fez um depoimento, falou: gente, depois da constelação, com um tempo, né, que aí demorou ali quase 1 ano, o pai e a mãe voltaram a se falar, voltaram a conversar. O pai já tem um novo relacionamento, a mãe ainda não tem, mas os 2 voltaram a conversar. A alegria dessa filha foi gigantesca, imensurável a alegria dela. Porque isso reverbera no campo, no sistema familiar. A questão do... Você vê, nesse caso, não foi nem o pai ou a mãe que fez a constelação, mas foi ela, a filha, dolorida com a situação do pai e da mãe depois da separação. Então, filhos ou filhas também podem fazer uma constelação familiar e tentar ajudar nesse emaranhamento que vem não só do pai e da mãe, mas lembrando sempre que o pai e a mãe têm os seus emaranhados. É lógico que tem, nós somos seres humanos, seres vivos, então cada um de nós vai ter os seus emaranhados, certo? Bem-vinda, Rejane, bem-vinda, Silmara. Mara, eu já leio aqui o teu comentário, tá? Eu já li aqui o teu comentário, é um recadinho que ela está deixando para a nossa turma. Então, vamos continuando aqui nas minhas anotações. Se você é mãe
ou se você é pai, você é quem precisa mexer nesse buraco emocional. É melhor que seja a mãe ou o pai. É melhor. Lembra? As raízes da árvore, a copa da árvore não está boa, a gente vai tratar das raízes. E na raiz estão papai e mamãe, né? Para que os filhos venham. Então, é importante que você mexa, você tenha a coragem de olhar para isso. A coragem de olhar para o seu buraco emocional. Porque, na maioria das vezes, este filho ou esta filha não dá conta de olhar para isso. Não dá conta. O buraco emocional nesse filho ou nessa filha é tão grande, é tão arrebatador, que ela não consegue nem... tapa os ouvidinhos, tapa os olhinhos também. Não consegue nem ouvir falar sobre isso. Não consegue nem ir para uma terapia para tratar desse buraco emocional. Então, nós, enquanto adultos da relação, o pai e a mãe, assim é esperado, nós vamos ter. É importante que nós consigamos ter uma coragem verdadeira de olhar para a questão, essa questão da separação. Que mais que eu coloquei aqui? Sim, que para isso, né? Nós seremos eternamente o pai e a mãe desses filhos e filhas. Com a separação ou sem a separação. Com o falecimento de uma das partes ou sem o falecimento. Mas nós continuaremos, tanto nós para os nossos filhos, como os nossos pais para nós. Né? Então eu vou repetir mais uma vez os versos da postagem que eu fiz. Mamãe, não me fale mal do meu papai. Papai, não fale mal da minha mamãe. Não estraguem a imagem sagrada que eu tenho de vocês. Tudo isso me dói, me fere e me machuca. Gente, isso para mim foi tão forte quando eu encontrei esse post. Não foi eu que fiz, não. Eu busquei aí na internet. Bateu tão forte, né? Porque, lembrem, eu, antes de ser terapeuta sistêmica, consteladora familiar e hoje mediando esses grupos de estudo, o início da minha carreira foi na educação. Por 28 anos eu fiquei na educação infantil. E lá na educação infantil, como era comum pai e mãe separados, ok, faz parte, eu também sou uma mãe separada do pai dos meus filhos. Mas o que é que nós podemos fazer para que esses nossos filhos não fiquem tão machucados com essa separação? A separação é um problema meu e do pai dos meus filhos, não é problema deles, não é questão deles. É comigo, sou eu e o pai. E também, às vezes, existem adultos, né, com pai e mãe separados, não dando conta desta situação. A pessoa já está numa idade avançada, com 50 anos, 60 anos, e não conseguiu resolver dentro de si. Por quê? É a criança ferida dela que não resolveu. Mais importante ainda, fazer uma constelação familiar, para poder olhar para essa criança, para poder acolher essa criança, colocar essa criança no colo, a tua criança, para ressignificar então esta dor. Tá bom? Então, para você que está chegando agora, essa série de lives que não termina hoje, porque nós decidimos iniciar os estudos no dia 19, ao invés do dia 12, como estava programado. E essa série de lives que começou na terça-feira vai ali no meu IGTV, que você vai ver todas elas, e também no YouTube. Se você não me segue no YouTube, por favor, faça isso, compartilhe a partir do YouTube, acho que fica mais fácil, né, do que compartilhar aqui do Instagram. Então, esta turma terá início no dia 19, falando em que o nome é esse, né? A sigla é EFIVES, Educação de Filhos e Filhas na Visão Sistêmica. Como é melhor poder mudar o olhar, né? Um novo olhar. Como é melhor ter um novo olhar para essa educação? E às vezes nossos filhos já são adultos, mas a nossa criança ainda mora dentro da gente.
E nesses estudos que nós vamos fazer, que vai ter duração de 7 encontros, às vezes 8, né, Rejane? Às vezes 8 encontros, quando a gente vê a necessidade de esmiuçar um pouco mais, ele tem uma taxa única. O preço é um só. E é um preço bem módico. Você não vai precisar pagar a cada encontro. Você vai pagar uma única taxa e vai ter direito a todos os encontros, e nós vamos ter um bônus dessa vez com a Natália Moura, em que ela vai nos falar sobre meditação com crianças. E aí nós vamos atender a nossa criança. Tá bom, então? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou ler aqui o comentário da Mara, que é isso, né? Sentindo no coração. Venha fazer parte da nossa turma de estudos para a educação dos filhos na visão sistêmica, que está sendo formada com início no dia 19/9, segunda-feira, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, que é um horário bacana para todo mundo, né? Tá bom, então? Alguma pergunta, algum comentário? Rejane dá um ok. A Rejane ela já vem da outra turma para essa também, né, Rejane? Aliás, a maioria das pessoas que fizeram o PAC 1 e 2, que é Para que o Amor Dê Certo, cadê o livro? Está aqui. Que é um estudo, uma turma também que nós temos, que é um estudo desse livro aqui, Para que o Amor Dê Certo. O meu está cheio de marcadores. Bert Hellinger. Todas as pessoas integrantes estão vindo para esse estudo também, de que como é que nós podemos olhar para os nossos filhos e filhas na visão sistêmica, e o meu coração está muito feliz que, se a turma está continuando para o novo estudo, é porque vale a pena. Sim, né, Jane? Então, amores e amoras, beijo no coração, gratidão. Amanhã, 12:30, mais uma live sobre um novo tema, dentro dessa visão diferenciada que nós precisamos ter para os nossos filhos, nossas filhas, netos, às vezes filho do companheiro ou da companheira, às vezes você se torna o tutor ou a tutora de alguma criança. Tá bom, então? Beijo gigante e até amanhã. Tchau, tchau. Gratidão a você, Josi, por ter ficado aqui até agora. Vá lá no IGTV e busca todas as lives desde terça-feira. Tá bom?